quero, em rápidas palavras, talvez fazer, até porque falar depois do Hélio Santos, covardia, como diria o pessoal, né? Mas acho que dois tópicos muito rápidos que pode contribuir um pouquinho para a nossa reflexão dessa manhã. O Hélio Santos, a Cida estava dizendo, o Hélio estava dizendo dessa dicotomia dos 350 anos da escravidão e o que se seguiu depois, né? E depois nós chegamos nesse momento numa abordagem também interessante, que é essa nova, né, classe média negra, que em grande medida ela se transformou numa classe de acesso ao consumo, mas não se transformou numa classe de acesso aos direitos, em especial aos direitos civis. Então eu acho que essa as duas dicotomias que podem nos auxiliar para a reflexão que se fará para hoje e para todos os outros eventos que tratarem desse tema. É mais ou menos isso. Quer dizer, nós substituímos um estamento escravocrata, mas nós, na República que iniciamos, não construímos qualquer estrutura para incluir esses ex-escravos, esses senhores escravos, nessa estrutura da República. De modo que, a despeito da nomenclatura bonita, né, República Federativa do Brasil, isso não significou uma inclusão, principalmente dos negros, nos ditames desses valores republicanos, desses valores democráticos. E quando nós tivemos a primeira possibilidade de fazer um ajuste de contas, que foi com o início do desenvolvimento do nosso país, aí outra vez nós brasileiros e os brasileiros da época fizeram uma escolha que não foi adequada nem a correta, que foi a substituição de mão de obras, né? Quando chegou a hora de incluir os negros, que depois de 350 anos passaram por todas aquelas privações, nós fizemos uma escolha que seria, então, essa mão de obra imigrante. De modo que, outra vez, os negros voltaram para os porões, e o que se coloca nesses 124 anos é como trazê-los à cena novamente. Então, eu imagino que são essas duas dimensões da reflexão que se coloca de uma maneira muito importante para esse trabalho e para as discussões que estão se dando hoje aqui em tantos lugares do país. E aí, por outro lado, nós viemos, então, para essa perspectiva de que, olha, o que sempre se soube e que minimamente começou a praticar produziu pequenos resultados. Ou seja, quando o Estado brasileiro teve o interesse, a vontade e a disposição de fazer uma mínima intervenção nesse tema, nós rapidamente nos transformamos, né, num país que trouxe para o centro da vida social quase 40 milhões de pessoas nessa nova classe média, das quais, né, praticamente 65%, 67% são negros autodeclarados. Então, isso nos traz uma informação importante para todos nós. Olha, as coisas podem ser feitas, as coisas são possíveis de ser feitas. Em grande medida, as coisas até são fáceis de serem feitas. Vai depender sempre da nossa disposição, da nossa honestidade na condução de temas dessa natureza e da nossa vontade de fazer mudança. Então, esse é um aspecto importante que eu acho que pode ser registrado. E o segundo deles, que eu imagino que seja importante também para a nossa conversa, é a necessidade de todos nós, como gestores, não perdermos o foco do que está acontecendo no mundo aí fora, né? Tem dois aspectos muito importantes da nossa conversa, de que as mudanças que se fizeram nesse tema, em grande medida, foram mudanças que vieram do subterrâneo, né? E o escopo legislativo ou os marcos jurídicos vieram depois. As leis que hoje se produzem, seja a lei de cotas, seja as leis, como no Rio de Janeiro, de concurso para negros no serviço público, são coisas que já estão pululando no subterrâneo há muito tempo e 10 anos depois que o Supremo veio manifestar sobre a constitucionalidade do tema e 10 anos depois que a lei agora 218, Cida, qual que é essa lei nova das cotas sociais? Eu não me lembro o nome da lei. 118 barra alguma coisa. Enfim, essa lei nova que determina que 50% das vagas ficam disponibilizadas por os oriundos da escola pública e mais 12 anos depois. Ou seja, a sociedade civil, em especial o movimento negro, já estava não só fazendo essa luta e fazendo essas transformações há muito tempo, não é? E eu trago isso para o universo da nossa conversa para a empresa. Olha, as coisas estão acontecendo lá de fora. E mais do que acontecendo lá de fora, vocês poderão ser surpreendidos, porque ao conduzir esse tema
somente do lado de fora, às vezes as melhores ideias não se transformam em boas ações. Então, a empresa precisa e deveria estar preocupada para fazer um olhar e um acompanhamento do que está sendo debatido, discutido do lado de fora, seja no que diz respeito à construção dos marcos legais. Tem muitas legislações tratando desse tema que está em andamento no nosso Congresso. Tem medidas importantíssimas e com grande repercussão na empresa, que, se não foi, deve estar sendo anunciada agora pela nossa presidenta. Está vindo um pacote aí pesado de ações afirmativas, não é? Que bate, inclusive, diretamente no bolso da empresa, porque, dentre outras coisas, define que financiamento público sem contrapartida de responsabilidade social já era, não é? Então, um aspecto importante. E, por outro lado, ela coloca nas compras públicas, essa é a informação que me chega de Brasília, nas compras públicas vai ter essa perspectiva dessa contrapartida de valorização da igualdade étnico-racial. Enfim, então, aquilo que a lei traz agora como, já trazia como obrigação, por exemplo, na inclusão de portadores de necessidades especiais, ela traz agora um dado adicional, que, olha, sem contrapartida de valorização étnico-racial, vocês não poderão acessar uma série de benefícios, de espaços, direitos, etc. e tal. Enfim, então aquilo que era talvez só uma autonomia do Departamento de Recursos Humanos, agora ele perpassa toda a empresa, inclusive na perspectiva de estratégia política e de nichos mercadológicos, não é? E eu trago, junto com essa informação, também o que tem sido uma ferramenta importante de transformação desse tema no nosso país nos últimos 12 anos, e que, no mais das vezes, passa desapercebido, ou não são colocados à mesa, que é a posição dos poderes, principalmente de todos eles, mas fundamentalmente do poder judiciário, e poder judiciário entendido aqui, Ministério Público, PROCON, Defensoria Pública, etc., no que diz respeito a importantes intervenções nessa relação negocial, nessa relação econômico, empresa, sociedade, né? A bem da verdade, o que nós chegamos até aqui não foi uma dádiva divina, né? Todos se recordam, ou precisam saber, que, por exemplo, no caso dos bancos, né, o que aconteceu, mas não sem antes o Ministério Público do Trabalho denunciar todos eles na justiça brasileira, não é? Então, os bancos que foram essas primeiras vítimas, coloquemos assim, agora estão sendo seguidos por tantas outras dimensões do poder econômico, em que o Ministério Público do Trabalho, em que a Defensoria Pública, enfim, os órgãos jurídicos estão não só atentos, como determinados a trazer a responsabilidade às empresas que estiverem fora de escopos dessa natureza. Então, até dessa perspectiva, seja concorrencial, seja de relações institucionais, seja de proteção do negócio, da sua marca, do seu enfoque, a empresa precisa minimamente, pelo menos, conhecer o que está se dando aqui do lado de fora e, se for inteligente, a meu ver, começar a fazer as transformações que essas legislações exigirão para o lado de dentro, não é? Eu me recordo que, Hélio, você se recorda daquela conversa que nós tínhamos tido, acho que 1 ano e meio atrás, com o professor Luciano Coutinho, que a gente dizia para ele que era inadmissível que, quando se fazia aquelas leituras, né, dos resultados empresariais, ou quando se colocava aquele rol de medidas que as empresas deveriam cumprir quanto do acesso aos recursos públicos, nós tínhamos até a tal da perereca azul, né, que tinha perereca, olha, para você tomar recursos do BNDES, você não pode passar por cima da perereca, ou seja, você precisa cumprir a tais das regras ambientais, todas elas que eles relacionavam, não é? E nós dizíamos que, da mesma maneira, deveria crescer, né, mais um dístico, no sentido de que aqueles que também não cumprissem regras importantes dessa responsabilidade socioambiental, que tivesse esse recorte racial, deveriam também receber alguma reprimenda do BNDES. Pois é um desses dados que hoje a presidenta anuncia. Olha, para você pegar dinheiro público, que é dos brasileiros, mas dos brasileiros negros também, você vai ter que cumprir essa contrapartida de prestar um relatório social da valorização da diversidade na sua empresa. Enfim,
Então, o que o Ministério Público fez há 10 anos atrás foi uma ferramenta importante para fazer com que algumas mudanças se dessem, e talvez a parte mais interessante dessa nossa conversa é que foi pouco que se fez, do ponto de vista de escala, logicamente. Mas as empresas que o fizeram, e eu posso falar talvez o nome de uma ou duas empresas, quem nos diz mais diretamente, o Bradesco e o Itaú, em especial, né? E estão fazendo isso há quase 8 anos, consulte-os para saber qual é a opinião deles sobre o que fizeram. Porque todos eles, além de estar fazendo em mais amplitude, estão assinando embaixo. Olha, isso é muito bom para o meu negócio, isso é bom para o meu país e isso é bom para os meus funcionários. Então, as empresas que saíram na frente, hoje já têm expertise, hoje já está tratando desse tema para dentro e para fora com tranquilidade, estão fazendo comunicação específica e já estão até ganhando dinheiro, porque agora tem um cartão de crédito de Black People aí, viu, Jorge? Que o rapaziada já está começando a ganhar dinheiro, e o Hélio trouxe um dado interessante. Nós recebemos, esses dias todos, umas delegações africanas, né, de muitos países. E, como vocês sabem, a África está bombando. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo isso é Petrobras, Odebrecht, a OAS, enfim, todas as grandes empresas brasileiras que já estão lá ganhando dinheiro faz tempo. Mas eles estão ganhando dinheiro porque eles estão conseguindo cruzar ou ganhar dinheiro com um recorte minimamente de incluir e valorizar o tema e a estética afro-brasileira. De modo que políticas afirmativas, elas não são importantes étnico-racial, e na perspectiva de raça que nós estamos conversando aqui, é raça de negro, raça de brancos. Logicamente, do ponto de vista socioeconômico, etc. e tal. Mas ela tem que ser inclusiva para negros e para brancos. E não é possível pensar um Brasil razoavelmente sustentável, adequado ou ético, se ela simplesmente continuar sendo uma política afirmativa só para um grupo, que é o que tem sido até agora. Então, é indispensável políticas afirmativas para os grupos que estão em situação de hipossuficiência, coloquemos assim, nesse caso são os negros. E, ao final, a política afirmativa ela tem que estar na perspectiva do que nós queremos deixar de legado para nossas futuras gerações. E não existe na história da humanidade qualquer país que sobreviveu sem antes ter feito esse acerto dessa fratura, né, exposta, que separa grupos A e grupos B. Então, o país do futuro é um país que nós vamos ter que construir, excluindo os erros e equívocos do passado e tendo a capacidade, a vontade e a disposição de colocá-lo onde ele sempre deveria ter estado, um país plural, diverso, que respeita a diferença de todos os seus filhos. Muito obrigado.